Você deve ter lido o título desse podcast, achou que é clickbait, mas eu quero explicar aqui nos próximos minutos algo que é extremamente contraditório. Ele vai muito contra a maré de tudo que a gente estudou sobre economia. Então eu quero que você tenha uma mente bastante aberta. E ele é bastante complicado, mas eu quero fazer de uma forma mais ou menos simples, te explicar ali que o Fed ele não é nem capaz de política monetária e muito menos de controlar a inflação indiretamente. Meu nome é Renan Adorno, eu tenho aí 10 anos de experiência no comércio exterior e venho há 7 anos investigando profundamente a política monetária do mundo, né, e a mecânica monetária, como o dinheiro do mundo se comporta. Então vamos lá, hoje eu quero falar finalmente sobre o Fed. A gente vem falando muito sobre o euro-dólar, mas é interessante também a gente entender o que o Fed é e o que ele não é. E como isso é muito complicado, eu preciso ir para as origens para que você entenda aí, baseado em um pouquinho de história. Então, a gente viu em vários momentos, assim, acho que o passado mais recente que você vai se lembrar é o de 2020, na pandemia, quando o Jerome Powell, né, o chairman do Fed, falou que 80% de todos os dólares do mundo foram impressos. Na verdade, ele falou que ele estava injetando dólares eletrônicos na economia para o que precisasse e injetar o quanto a economia precisasse até resolver o problema, para que todo mundo tivesse liquidez. E aí o mercado desesperou, saiu um monte de artigo falando que 80% de todos os dólares da existência da humanidade foram impressos. E aí você percebe como que hoje a mídia, né, você tendo a internet, televisão, todos os acessos da mídia dizendo aí uma narrativa que cria um certo pânico, dá bastante poder. Ele realmente empodera o Fed a dizer que não, a gente tem até aquela frase típica em inglês que você fala assim, don't fight the Fed, não lute contra o Fed, porque o Fed é todo poderoso, ele que controla o dólar, é ele que diz para onde a economia vai, e como os Estados Unidos é o maior país do mundo, o mais importante economicamente, são os Estados Unidos que ditam tudo. Então Jerome Powell é praticamente, ele é mais do que o presidente dos Estados Unidos, ele é o cara que manda no dinheiro. E a gente fica com essa narrativa. Então, todas as reuniões que você tem, seja no Brasil com o Copom, seja o Fed, fica todo mundo esperando como se fosse final de Copa do Mundo, nos pênaltis, para ver se o juro vai subir, se ele vai cair. E a tua vida fica praticamente dependendo disso. O mercado sobe, o mercado cai, e aquela coisa. E ninguém entende absolutamente nada, né? Ou acha que entende. E muitas vezes você começa a entender que aquilo tem uma cortina de fumaça. E eu quero começar a desvendar um pouquinho isso. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender que num passado não tão distante, o Fed era irrelevante, o Fed era uma piada, as pessoas não levavam o Fed muito a sério. Nos anos 50, nos anos 60, eles eram nada mais do que um órgão que tentava assessorar ali a economia, ajudando um pouco na elasticidade, para evitar uma deflação, para evitar que você não tenha uma distribuição de recursos, principalmente quando você está expandindo uma economia global, até no início dos próprios Estados Unidos, né, levando moeda do leste para o oeste, etc. Só que, na verdade, ele nunca conseguiu fazer aquilo que ele se propôs fazer. Só que, obviamente, é muito difícil você admitir que a sua carreira não necessariamente é útil para a economia global da forma que você gostaria que fosse. Então eu quero entender quando que tudo isso mudou, quando que o Fed acabou se tornando essa entidade toda poderosa. E ela começa pelo que até o Jeff Snyder chama muito isso de o mito do Volcker. O que é o Volcker? Paul Volcker foi o chairman do Fed ali no final dos anos 70 para os anos 80, acho que de 79 a 81, se não me engano. Vou pegar aqui os anos depois. E tudo isso começou porque ele foi o cara que saiu na mídia como a pessoa, ele foi o chairman do Fed, ele foi o homem que controlou a grande inflação dos Estados Unidos nos anos 70. Então ele é o cara, ele é o herói, foi o cara que fez tudo aquilo funcionar. Independentemente dele ter tido boa intenção ou não, eu não vou avaliar isso, eu vou avaliar o que de fato ocorreu quando você estuda as reuniões
do FOMC, que são do Banco Central, e as reuniões, né, os transcripts, né, das reuniões, você vê ali que não se sabe muito bem o que está se fazendo. Então eu quero explicar um pouquinho como que tudo isso surgiu. Mas para você entender, a gente precisa ir para o básico, que é o relacionamento entre o Fed e os bancos. Okay? Então a gente acha que o Fed tem total capacidade de criar dólares do além, é ele que cria todos os dólares, é ele que gera toda essa inflação no mundo. Mas como eu já venho explicando aqui na parte do eurodólar, é o eurodólar, né? O sistema, na verdade, são os bancos privados, mesmo dentro dos Estados Unidos, dentro dos próprios países, das jurisdições e fora delas, são eles que criam ali praticamente 99% de todo o dinheiro do mundo, e não os bancos centrais. Mas qual que é a relação entre o Fed e os bancos americanos, por exemplo? Como é que eles transitam ali entre eles? Quais são as ferramentas que o Fed tem? E, na verdade, o nome da única ferramenta, a única que o Fed tem, e que, já vou te dar um spoiler aqui, não funciona, chama Bank Reserves. O que é Bank Reserves? As pessoas acham que Bank Reserves, que é basicamente uma conta bancária entre os bancos privados e o Fed, né? Ele seria o equivalente a dólares. Um Bank Reserve é a mesma coisa que um dólar, mas não, Bank Reserve ele não é usado na economia real. Você não compra uma pizza com Bank Reserves, que são traduzido reserva bancária, tá? No português. Você não consegue comprar um carro, ele não entra na economia real. Se eu pudesse explicar da forma mais simples possível, Bank Reserves são um token interbancário. Então ele está sempre ali na relação entre o Fed e os bancos ou entre bancos. Mas para que ele serve? Ele, na verdade, ele tem uma série de motivos bastante complexos, mas eu vou simplificar aqui, que ele serve principalmente para o respeito à regulamentação do mercado financeiro nos Estados Unidos. Então, se você é um banco e você precisa expandir o seu crédito para empresas, etc., ou seja, o aumento de balanço, que é o que realmente cria a inflação, você está dentro da jurisdição americana, você é um órgão, você é regulamentado, o Fed ele vê quantos dólares existem. Então tudo que acontece dentro dos Estados Unidos, o Fed consegue enxergar tudo, todos os dólares que transitam, porque todos os bancos têm um relacionamento com o Fed, todos têm uma conta com o Fed. Não necessariamente todos, mas assim, a maioria dos grandes bancos tem essa conta com o Fed, e eles transitam com Bank Reserves. Então antes para você fazer o crédito para outras pessoas, expandir o seu balanço, que é a real inflação, aquilo que eu venho explicando, você necessariamente, por ser regulamentado, precisa respeitar também um padrão de depósitos em Bank Reserves. Então são necessários ter Bank Reserves para compensar os seus ativos, certo? Então você compensa o ativo que você cria ali do além com um passivo de depósito de Bank Reserves na sua conta, vindo do Fed. O Fed deposita em você e o depósito em você é um passivo seu, um ativo do Fed, e aí compensa o ativo que você criou, que é o crédito, certo? Então, se você empresta dinheiro para outros, é o seu ativo, mas você precisa compensar com um passivo. Então, esse é digamos assim, o objetivo é você fazer um equilíbrio entre a quantidade de Bank Reserves e o crédito, ou seja, o Bank Reserve ele seria uma ferramenta, em princípio, de limitação do crédito, certo? É uma ferramenta que o Fed tem. E aí, a gente agora vai voltar na história e vamos entrar ali nos anos 70. Nos anos 70, nós tivemos nos Estados Unidos a grande inflação, o Great Inflation. E estava todo mundo desesperado, porque estava tendo dinheiro adoidado no mercado. E eu estou falando de inflação mesmo, não estou falando de subida de preços específicos, né? Estou falando de dinheiro que estava entrando no sistema americano de forma desenfreada, de crescimento, de expansão de crédito em tudo quanto é lugar, que estava gerando ali uma pressão de inflação, só que ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém estava entendendo nada. E aí o Paul Volcker, que estava ali no Fed naquela época, ele falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, todo mundo espera que a gente possa fazer alguma coisa. Eu tive uma ideia. Qual que é a ideia? A ideia é eu poder trabalhar com Bank Reserves
Então, se eu sei que, em princípio, eu tendo o Bank Reserve como uma ferramenta e o Fed tem total controle sobre o Bank Reserves, eu posso restringir a quantidade de Bank Reserves que um banco vai ter. Como é que eu restringo isso? Eu deixo isso mais caro, eu deixo isso mais escasso. E como que eu faço isso? Eu faço com que a taxa de juros básica seja maior. Se eu botar menos Bank Reserves disponível para os bancos poderem comprar de mim e assim eles poderem expandir o crédito deles, eles vão pensar duas vezes antes de expandir o crédito, porque é mais caro para eles, certo? Eles vão ter que cobrar mais caro na outra ponta, então eles não vão emprestar mais tanto. E eu acredito que dessa forma, eu restringindo a quantidade de Bank Reserves, eu vou criar uma cadeia de eventos que vai fazer com que na ponta os bancos pensem duas vezes antes de emprestar para outras pessoas e dessa forma, tendo menos crédito, eu vou automaticamente começar a reduzir a inflação. Essa era a ideia. Só que essa ideia é literalmente uma pessoa que espera que aconteça 30 coisas. Não, eu espero que vá dar, eu vou virar ali, eu vou jogar a moeda e quero que dê cara 30 vezes seguidas, entendeu? Eu estou prevendo o comportamento humano e é esse o problema de planejamento central, né? De centralização do pensamento. Como é que uma pessoa vai conseguir prever o comportamento das entidades bancárias achando que vai ser exatamente como está na cabeça dele? Mas assim foi feito. Então ele começou a restringir a quantidade de Bank Reserves e a legislação fazia com que os bancos tivessem que respeitar aquilo, né? Só que aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Você vai entender ao longo do tempo, eu vou explicando sobre o Bank Reserve, que ele é completamente inútil, porque os bancos em si já não precisam do Bank Reserve há muito tempo, desde os anos 50, quando houve o desenvolvimento do próprio eurodólar. O eurodólar, como a gente sabe, ele é fora da jurisdição dos Estados Unidos e ele tem uma limitação zero, né? Ele é um sistema completamente ilimitado e ele já trabalha com nenhum tipo de Bank Reserve. Ele é completamente sem reserva bancária, que é digamos assim, o compulsório, porque nenhum banco do eurodólar tem um relacionamento com o Fed. Afinal de contas, é ilegal para o Fed agir fora das suas fronteiras. Então, se eu já tenho um sistema no eurodólar que já é ilimitado, os bancos meio que assim, tá, beleza, eu tenho que cumprir a lei, mas é a coisa mais fácil do mundo para mim. O Fed está achando que ele está limitando a minha quantidade de crédito. Só que a coisa mais fácil do mundo para mim é fazer o seguinte, beleza, eu tenho uma quantidade de reservas que eu preciso ter, ela está de fato mais cara, ele acha que está limitando o meu crédito, mas eu simplesmente faço o seguinte, eu pego todos os meus depósitos e transfiro os meus depósitos para uma subsidiária de mim mesmo, que sou um banco americano, mas que está em Londres, que é offshore. Eu mando todos esses depósitos para lá, ou eu mando todos os depósitos para um Money Market Fund, que é uma entidade não bancária, que são fundos que estão dentro do eurodólar. Afinal, o eurodólar criou produtos insanos que o Fed não tem a menor ideia, os bancos centrais nem sabem, que é muito mais avançado, tá? Há anos-luz de distância e consigo fazer retornos exorbitantes e eu consigo fugir completamente da legislação porque lá ninguém me pega. E aí, esses depósitos que eu transfiro para lá fazem com que o meu balanço, apesar de eu ter os mesmos passivos, apesar de eu ter os mesmos ativos, eu estou respeitando a lei americana, mas eu só faço uma mudança aqui nos meus livros de balanço e transfiro para lá, transfiro para cá, continuo respeitando a lei, mas eu consigo fazer com que eu obtenha crédito de mim mesmo, do eurodólar, da minha subsidiária de Londres, de volta para os Estados Unidos como crédito. E quando ele volta para mim como um empréstimo para o meu banco americano, esse dinheiro já não tem mais o requerimento de Bank Reserves. Eu fujo completamente da legislação. Ou seja, eu consigo ficar fazendo uma tabelinha de mim para mim mesmo e deixo o Fed haver navios. E isso acontece
Desde os anos 50, desde que de gerações atrás, os bancos já conseguem passar por cima de qualquer restrição do Bank Reserves, fazendo com que essa política de Bank Reserves seja uma piada. Mas, afinal de contas, é a única ferramenta que eu tenho como Fed, é o Bank Reserves. Ou eu aumento a quantidade de Bank Reserves, ou eu restringo a quantidade de Bank Reserves. Ou eu aumento o preço deles fazendo o juro da minha taxa básica subir, ou eu aumento a quantidade de Bank Reserves deixando ele mais barato e fazendo a taxa de juro cair. Eu só tenho uma ferramenta. E o mais engraçado é que, assim, quando você só tem uma ferramenta, digamos que você só tem um martelo na sua mão, qualquer coisa que você vê na tua frente é prego, certo? Se eu só tenho um martelo na mão, eu não tenho mais nada que fazer, tudo é prego. Então eu acho que com o martelo eu vou resolver absolutamente tudo. Então é mais ou menos isso que aconteceu com o Fed. Mas olha a ironia do destino agora. Sabendo dessa informação, sabendo que o Fed não tem como agir em cima disso, mas o que aconteceu? Durante os anos 70, estava tendo aquela expansão de crédito. Só que o eurodólar estava expandindo nos tigres asiáticos, ali, os países na Ásia, fazendo uma expansão gigantesca também na América do Sul, começando a entrar cada vez mais na globalização, mas eles geraram um risco parecido, não na mesma proporção, porque não era tão grande assim, com 2008, a expansão imensa de crédito e alguns calotes, né, os Ripple fails, né, o mercado Ripple começou a ter várias falhas ao longo do tempo e começou a ter muitos calotes. E aí os bancos começaram a meio que dar uma retraída nesse crédito por eles mesmos. Foi o eurodólar que aconteceu, que isso aconteceu, completamente fora dos Estados Unidos. Mas essa expansão de crédito do eurodólar, por conta dos tigres asiáticos e da América do Sul, fizeram uma retração mundial de crédito. Só que os Estados Unidos também fazem parte dele. E o crédito retraiu também do dinheiro que estava entrando do eurodólar para os Estados Unidos. E isso fez com que aquela grana que estava entrando antes parou de entrar. Se parou de entrar, a inflação começou a cair. Ou seja, o Paul Volcker tinha razão? Olha que loucura. Então, você percebe que correlação, né? Você tenta uma coisa. A ideia é, usei o Bank Reserves, que não tem nada a ver com os tigres asiáticos e a América do Sul. Mas a inflação caiu. Ou seja, a minha política de Bank Reserves deu certo. O Paul Volcker é o herói mundial. Ele é o cara dos Estados Unidos que controlou a inflação. Entra no Google agora e entra lá em Paul Volcker, que foi você vai ver vídeos falando de como o Paul Volcker, o cara que controlou a inflação, conseguiu fazer essa proeza. E a partir daí foi criado o mito do Fed. O Fed ganhou uma notoriedade imensa, porque eles, de fato, né, conseguiram controlar a inflação, pelo menos na visão da opinião pública. E a mídia deu total apoio para esse tipo de narrativa. Então uma coisa, um dos maiores erros da humanidade é você ver que a correlação não é necessariamente uma causalidade, né? Não é porque uma coisa aconteceu depois da outra que essa primeira coisa foi a causa da outra coisa ter acontecido, o que deveria ser óbvio para qualquer pessoa. Mas isso não é, porque você está dentro de um buraco negro, mas por coincidência, o tiro que eu dei, né, que não tem nada a ver com o meu tiro, teve um efeito depois, que teria acontecido de qualquer forma se eu não tivesse feito isso. Então é uma loucura que acabou perpetuando tudo isso, certo? Então o Bank Reserve é uma ferramenta completamente obsoleta, que as pessoas até hoje acreditam nela. Vou falar sobre ela vem sendo usada até hoje em todos os lugares, quando a gente fala sobre QE e QT, que é o Quantitative Easing e Quantitative Tightening, né? Quando você permite uma elasticidade maior ou menor, quando você diz que o Fed está injetando dinheiro, e você vai entender que nenhum deles funciona da forma que eles estão dizendo. Só que naquela época, nos anos 70, você tinha uma limitação em relação à mídia, né? Você não podia obter as informações onde você quisesse. Você só podia ver alguns tipos de jornais, The Economist, nos jornais, etc. Então o cara virou o herói e você reescreveu a história, e a partir daí carreiras foram criadas dentro do Banco Central, e isso se perpetua
até hoje, criando basicamente a ilusão do Fed de que ele tem de fato a capacidade de movimentar a economia mundial com a taxa de juros para cima, para baixo, e é a única tecla que eles têm para fazer. Mas na verdade você vai entender que 98% do que acontece em relação ao Fed é simplesmente um gerenciamento de expectativas, nada mais. Eu falo alguma coisa, eu quero te dar a impressão de que eu estou imprimindo dinheiro ou que eu estou tirando dinheiro do mercado, porque eu sou o Fed, eu tenho a capacidade de fazer isso, e você tem que acreditar no que eu estou falando e você tem que agir de acordo, me dando a autoridade de que o que eu estou falando é verdade, criando assim uma profecia que se autorrealiza. E assim a ilusão do Fed vai se perpetuando cada vez mais. Mas tem um mercado que não cai nessa do Fed, que é o mercado mais inteligente do mundo e tem mais de 150 trilhões de dólares investidos, e ele sempre pega a mentira do Fed cada vez mais, que é o mercado dos bonds, certo? Dos títulos. E eu vou explicar por que eles são muito mais inteligentes do que você imagina e como que eles conseguem prever basicamente o futuro da economia e por que você precisa entender muito sobre isso, e é fascinante, e eu vou falar isso nos próximos capítulos.